Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Irmãos, bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 20. Eu creio que hoje, mais uma ou duas lições, nós estaremos terminando o livro de Josué. A última aula que nós ministramos aqui, há 15 dias atrás, foi lá Josué 14 e 15. Foi quando nós estudamos aqui a figura de Calebe. Vocês sabem que o livro de Josué está dividido em 3 partes. Primeiro, de 1 a 5, a preparação. A segunda parte, de 6 a 12, as conquistas. No capítulo 13 e 14, aí começa a distribuição das terras conquistadas para as tribos. Se você observar o capítulo 14, em diante, aí começa a distribuição da terra. 14, 15, 16. Isso é bom para quem gosta de cartório, porque tem aqui a escritura da terra sendo passada e designando aqui como é que foi feita a distribuição da terra. Capítulo 19, a herança de Simeão, Zebulon, Isacar. E aí a gente chega no capítulo 20. O capítulo 20, Deus manda separar das cidades conquistadas aquilo que ele vai chamar de cidades de refúgio. E essas cidades de refúgio, elas apontam para a pessoa de Jesus Cristo. É um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Então nós vamos estudar esse texto, é um texto muito bonito. Ele apresenta aqui, nos nomes escolhidos das cidades de refúgio, as características do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, vamos estudar hoje. No final vai ter apelo, vai ter descarrego, vai ter libertação, tá certo? Porque nós vamos aprender sobre Jesus. Jesus. Vocês sabem que grande parte do Antigo Testamento, figuras, cerimônias, objetos, nomes, tudo apontam para Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então vamos lá. Josué capítulo 20. Disse mais o Senhor a Josué. Quem foi que disse? O Senhor. Então não foi Josué que inventou. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel: apartai-vos para vós outros as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não aborrecia dantes. Habitará, pois, na cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então, tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente
Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja, Hebron, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até comparecer perante a congregação. Meus prezados irmãos, aqui nós temos uma instituição divina. E Deus manda Josué separar essas cidades, são 7 cidades, que recebem o nome de cidade de refúgio. Cidade de refúgio. Qual é o propósito dessas cidades? Todo judeu, ele tinha um parente que se chamava em hebraico de Goel, ou o vingador de sangue. Então, por exemplo, se você tirasse a minha vida, e aí diz sem querer, né? Não foi um crime premeditado, movido por ódio. Se acontecesse um homicídio, aquele meu Goel, o meu vingador, ele estava autorizado a tirar a vida sua. Porque a lei dizia olho por olho e dente por dente. Então Deus cria essas cidades como um ato de misericórdia. Então, se você praticasse um homicídio contra mim, e você, antes de ser vingado pelo o meu vingador, você entrasse nessa cidade, você estaria o quê? Protegido. Certo? Protegido. O vingador não poderia entrar ali para tirar a sua vida, porque você estava numa cidade refúgio. Ali você aguardaria um julgamento perante a congregação, que julgaria o seu caso, ou, se o sumo sacerdote morresse, você estaria livre. Você poderia então voltar para a sua casa, para a sua família, se reintegrar novamente à sua família, como alguém que foi um criminoso o quê? Perdoado. E você foi perdoado porque você se refugiou nessa cidade. Está entendendo ou não? Estou me esforçando para explicar. Tentando sintetizar o que o texto está dizendo. Então, é muito interessante a gente entender isso, porque todos nós nascemos pecadores, ou não? Nascemos pecadores. Nós somos pecadores porque o representante, o cabeça da nossa raça, Adão, pecou. E quando ele pecou, o seu pecado passou a todos nós. De tal maneira que diante de Deus nós estamos condenados. A única maneira de nós sermos absorvidos é nós buscarmos refúgio. E essas cidades, refúgios, elas apontam para Jesus Cristo. Para Jesus Cristo. O vingador de sangue, Goel, que seria aquele que tira a vida, ele não pode
mas nos matar. Isso significa que nós estamos sobre o abrigo da obra de Cristo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós. Veja lá, vamos ler 2 textos. Isaías 53, versículo 5. O que diz aí? Ele diz o quê? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, Cristo pagou a pena, morrendo em nosso lugar, derramando a sua própria vida. Porque o sangue simboliza a vida derramada. E a vida está no sangue. Então, Cristo deu a sua vida por nós, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Cristo fez isso por nós. E é muito bom a gente entender, né? O sacrifício de Jesus foi eficaz. Abre lá, Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versos 23 em diante. Hebreus capítulo 9, verso 23 diz assim: era necessário, então não era opcional, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois de juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre. Para quê? Tirar os pecados de muitos, não de todos, de muitos. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então o sacrifício de Cristo foi perfeito, foi suficiente, foi eficiente e eficaz. Então não se repete. Então você tem que entender que essas cidades aqui, ela tem pelo menos 2 características que eu acho muito importantes destacar aqui para a nossa edificação. Primeiro, é que a natureza dessa instituição é divina. E Deus diz: apartai-vos para vós as cidades de refúgios. Essa palavra apartai-vos aqui é a palavra para separação. Essas cidades foram então santificadas, separadas para o bem do povo, de acordo com Deus, com a vontade de Deus. Abra a sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 6, versículo 18. 6:18. Grife esse versículo. Seis 18. O que diz? Para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio,
a fim de lançar mão da esperança proposta. Corremos para o refúgio. O refúgio aqui é Cristo. Então, as cidades de refúgio apontam para Cristo. Então, se eu me refugio em Cristo, ninguém pode fazer absolutamente nada contra mim. Se Deus é por nós, quem? Se Deus nos justificou, quem é que pode nos condenar? Então, a natureza dessa instituição, da cidade de refúgio, era trazer consolo, trazer perdão para aquela pessoa que estava ou sendo perseguida pelo vingador, ou numa situação complicada perante a lei. Não pode haver segurança senão no lugar que Deus apontou para este fim. Abrigar em outra cidade não resolvia o problema. Teria que se abrigar na cidade de refúgio. Ali ele estava protegido. Ali ninguém jamais poderia tirar a sua vida, porque Deus havia estabelecido isso como lei para Israel. Segunda característica da natureza dessa instituição é que, além de ser divina, ela é misericordiosa. Se você observar bem, essa lei, ela foi estabelecida para o assassino, para o criminoso. E aqui é importante a gente entender quão gracioso é o Senhor em pensar em tais pessoas. E vocês se lembram que no dia da morte de Cristo, um assassino, um bandido que estava ao seu lado, se arrependeu e recebeu de Jesus a promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali ele se refugiou em Cristo. Ali ele encontrou refúgio e perdão na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que é que essa cidade de refúgio aponta? Misericórdia. É que você que errou, você que pecou, mesmo sendo sem querer, por acidente, você vai encontrar perdão. E você vai encontrar nessa cidade de refúgio a possibilidade de um recomeço, de você recomeçar a sua vida. Diz amém aí. Amém. Então, o cristianismo é sempre um recomeço. Você pecou a semana toda, chega aqui no domingo, pede perdão, abraça o sangue de Cristo, participa da ceia. Deus diz: vai lá, meu filho, começa tudo de novo. E a gente tem que entender isso. Nós sabemos que o sumo sacerdote que estava lá na cidade de refúgio, ele morria. Mas o nosso sumo sacerdote, ele é o quê? Eterno. Ele não morre. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos só ver um versículo aqui. (33) e 34. Diz: quem tentará acusação contra os... É Deus quem os justifica. Versículo 34. Vamos juntos? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também... Veja que coisa linda, veja os verbos aí. Quem pode condenar a mim e a você? Qual é a resposta? Ninguém. Por quê? Porque é Cristo Jesus quem morreu. O verbo está no passado.
Ou antes, quem ressuscitou, também está no passado. Mas aí muda tudo. O qual está no presente contínuo, à direita de Deus, e também o quê? Intercede. Presente contínuo, intercede. Então veja que benção. Além de remover a condenação do passado, de rasgar sua capivara na cruz, Ele ainda intercede por você hoje. Amém? Você pecou e o diabo chega lá, dizendo: esse Arival não vale nada. Veja aqui, ó, os pecados que ele cometeu essa semana. Aí Jesus diz: eu já sei, isso não vale nada mesmo. Mas eu morri por ele, não é por causa da justiça dele, é por causa da minha justiça. Nenhuma condenação há para Arival, porque eu estou intercedendo por ele aqui. Gostou do negócio, como é que é? Mas não é para você pecar não, viu? Porque tem gente, pastor, é bom demais. É bom demais. Mas para a gente viver uma vida de santificação. Agora, irmãos, vamos então fazer uma cabalística aqui agora. Vamos lá para Josué, capítulo 20. Versículo 6 termina assim: habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, ou até que morra o sumo sacerdote, for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade, à sua casa, à cidade de onde ele fugiu. Então, vida restabelecida, pecado perdoado, homicídio pago. Versículo 7. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galiléia, na região montanhosa de Naftali. Aqui nós vamos entender porque cada nome de cada cidade aponta para uma característica de Jesus Cristo. Então, essa palavra Quedes, ou alguns chamam de Guedes, por causa do G e do Q, em hebraico é meio confuso, significa lugar santo. Presta atenção. O nome dessa primeira cidade significa em hebraico lugar santo. Porque ninguém pode ser purificado por um lugar que não seja santo. Por que nós somos purificados por Jesus Cristo? Porque Ele não tem pecado. Então, é o santo que purifica o pecador. Então, essa primeira cidade, é a cidade que simboliza a principal característica de Jesus, que é a sua impecabilidade. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Mas sem pecado. Ou seja, o único refúgio para os ímpios é Jesus. Não tem outro caminho. Não tem outro lugar de purificação, nem tem outro lugar de perdão para pecados que não seja a pessoa de Jesus. A santidade de Jesus e a pecaminosidade do homem, ambas estão ao mesmo tempo sendo sugeridas aqui. Nenhuma dessas verdades pode ser negada. A santidade de Jesus se torna a esperança dos impuros. Somente o que é limpo pode limpar. O injusto só pode achar refúgio na justiça de Deus. A obra consumada de Cristo oferece um lugar de refúgio santo, porque somente nele os pecadores se tornam santos. Não há limpeza para os impuros fora da fonte aberta para o pecado. Abra sua Bíblia em Zacarias, capítulo 13, versículo 1.
Zacarias 13:1. Vamos ler juntos aí esse versículo? O que diz? Naquele dia haverá uma fonte para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover impureza. Que fonte aberta é essa, gente? Jesus. Lembra do aleijado que colocaram na frente dele? Ele disse: perdoados estão os teus pecados. Aí os fariseus endoidaram. Diz: quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus ali, então qual é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e anda. E Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder, tem autoridade para perdoar pecados, eu vou fazer esse milagre. Então veja que há um significado no nome dessa primeira cidade. Então a palavra Quedes significa lugar santo. Segunda cidade, o que diz lá? Versículo 7. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali. E aí vem a segunda cidade. E Siquém, na região montanhosa de Efraim. Então grifa aí, Siquém. O que significa em hebraico a palavra Siquém? Significa ombro. Ombro. Se você pegar a figura do pastor que vai atrás da ovelha, diz lá, tomando-a nos seus braços, colocou nos seus ombros. O que significa isso? Significa aquela pessoa que está escorraçada, perseguida, ameaçada, com um crime nas costas, sendo perseguido por um vingador de sangue, estabelecido pela lei. Ele vai encontrar um refúgio ali. Ele está cansado, ele está esgotado, ele está ameaçado. A ovelha perdida, ela acha descanso e segurança nos ombros do pastor. Vocês se lembram? Quer ler lá? Mateus 11, 28, Lucas 15, versículo 5. Vamos entender isso. Mateus 11, 28, o que diz? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e eu vos tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso, e encontrareis o quê? O que é esse jugo? Esse jugo é aquela peça de madeira que os animais caminham juntos ali. Ele fala aí, é como se Jesus fosse o ombro amigo, para mim e para você, nos momentos que a gente se acha esgotado, exaurido, ameaçado. A gente encontra refúgio em Cristo. Lucas capítulo 15, versículo 5, o que diz lá? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio o quê? De júbilo. Então, Siquém significa ombro, é uma característica do Salvador. Lembra que Jesus disse assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Por quê? Porque o profeta Isaías diz: o governo está sobre os seus ombros. Nós não podemos achar descanso em governarmos a nós mesmos, mas o cansado pode achar descanso e ser governado por Jesus Cristo. É nos braços dele, é nos ombros dele que nós encontramos descanso. Amém? Quando confiamos, não somente descansamos sobre os seus méritos, mas também descansamos na sua força, ou antes no seu poderoso mérito.
Abra sua Bíblia em Isaías 5. Isaías, por favor. 46. Quando o profeta vai profetizar a queda dos ídolos da Babilônia, ele vai dizer que os ídolos da Babilônia eram carregados nos ombros dos fiéis e nas mulas dos animais. Então não era o ídolo que carregava o fiel. Era o fiel que carregava o ídolo. Veja a comparação que o profeta faz, 46, diz: Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a cargas, eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento, o quê? Carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, pé na cova, terceira idade, idade de ouro, eu vos carrego. Peraí. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Então o nosso Deus é o Deus que nos carrega, gente. Não é o Deus que é carregado. Vocês que são, nós que fomos de tradição católica, então aquele templo é dedicado a um santo. Põe a imagem daquele santo naquele local. No dia da procissão, tira o santo. E os fiéis carregam o santo na procissão. Então o santo é carregado. O ídolo é carregado. Mas Deus não. Deus, ele não é carregado. Deus nos carrega. E é nos braços dele, nos ombros dele, que nós encontramos descanso. Amém? Terceira cidade. Vamos lá para Josué. Josué, vamos lá. Terceira cidade. Então, Siquém significa ombro. Quedes, lugar santo. Hebrom é a próxima cidade, versículo 7. Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Então grifa aí a palavra Hebrom. Quedes, Siquém e Hebrom. O que é que significa em hebraico? Hebrom significa comunhão. Comunhão. Em outras palavras, é em Cristo que nós encontramos a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Quando o proscrito ele entrava na cidade de Hebrom, ele encontrava ali o quê? Comunhão. Um refúgio para o proscrito, sem lar, sem amigos, solitário e perseguido. Em outras palavras, o homem espiritualmente morto, ele é um peregrino sem lar, como aquela pomba na arca de Noé. Fora da arca, nenhum descanso, nenhuma segurança. O pródigo só achou refúgio quando voltou para a casa do pai. Ali ele voltou à comunhão. Ali ele voltou à sua condição de filho. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 3.
que diz aí? 1 João 1,3, vamos lá? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então, você imagina o sujeito proscrito, entra em Hebrom, e ali ele é acolhido, ali ele é amado, ali ele passa a desfrutar da proteção, do carinho, do amor daquela cidade. É isso que nós encontramos em Cristo. Em Cristo nós encontramos comunhão com Deus. Em Cristo nós encontramos comunhão uns com os outros. A gente não sabe explicar, irmãos. Você sai daqui e viaja 10 mil quilômetros, encontra um grupo de crentes, vai na Coreia, chega na hora do culto, um mistério, o Espírito Santo. O cara está cantando em coreano e eu estou lá, no Espírito. Você já notou isso? Que nós estamos unidos no Espírito? E a doce comunhão da presença de Cristo Jesus. Para o cara que estava no mundo, proscrito, perdido, sem lar, solitário, desesperado, aflito. Chega ali, ele encontra esse aconchego. Quarta cidade, Quedes, lugar santo, Siquém, ombro, Hebrom, comunhão, Bezer, grifa aí, versículo 8, não é isso? Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben. É interessante a gente entender isso, porque tem cidade de refúgio no deserto, tem cidade de refúgio na montanha. Por quê? Para dar tempo o cara chegar, né? Deus é tão bom, tão bom. E essas cidades são cidades estratégicas. O que significa Bezer? Se você quiser botar no seu cachorro, chama fortaleza. Tem nada a ver com cearense. Em outras palavras, a palavra Bezer, no hebraico, significa refúgio para alguém que está solto. Em outras palavras, essa cidade de refúgio é acolhimento para o fraco. O homem não é apenas pecador, mas um pecador fraco. No caso do que matasse o homem, não havia nada parecido com proteção própria. Assim acontece conosco como pecadores, nós somos sem força. Mas a Bíblia diz que o nome do Senhor é torre forte, para onde podemos correr e ficar salvos. Como é que nós podemos fugir da ira de Deus e nos refugiar na misericórdia de Cristo? É justamente quando nós vamos para Ele, o nosso refúgio. A misericórdia de Deus em Cristo é a fortaleza. A fortaleza. Fortaleza que nunca pode ser destruída, fortaleza que não pode ser invadida, fortaleza que não pode ser vencida. Jesus é a nossa fortaleza. A gente encontra nele tudo que se chama de proteção. Você quer ver? São tantos os versículos, os textos. Vamos lá para o Salmo 27. O versículo 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha... De quem terei medo? O Senhor é o quê? A fortaleza da minha vida, a quem temerei. Então, eu queria que você entendesse que
quando você se refugia em Jesus, você está sob a proteção dele. Veja o Salmo 27, no versículo 5, o que diz? Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ele vai me sobre uma rocha. O Senhor aqui aponta para Jesus. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Jesus é o único. Todos os lugares de refúgio falham e caem como os muros de Jericó, embora sejam altos. Quinta cidade, qual é a quinta cidade que está aí? Josué, capítulo 20, depois de Bezer, o que diz aí? Ramote. Diz lá no versículo 8, Ramote em Gileade, da tribo de Gade. O que significa Ramote? Ramote significa exaltado. Exaltado. Significa um lugar alto, onde você se abriga e porque você está nesse lugar alto, você não pode ser alcançado com a vingança, com os perigos, nada. Você está numa posição inatingível do ponto de vista do mal. O que significa isso? Que essa cidade, assim como Cristo, é um refúgio para os sem esperança. Veja lá em Efésios, capítulo 2, versículo 12. Lá tem um sem lá. A gente fala do sem teto, do sem casa, do sem internet, mas tem outros sem aí que diz lá? Proprietário do veículo manda vender e dá o dinheiro para a obra. Aí aparece. O que diz o versículo lá, por favor? Efésios 2,12, o que diz? Naquele tempo, antes de ser crente, você estava o quê? Tem Cristo. Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus o quê? No mundo. Então você estava sem. Você estava lascadinho todo. Você não tinha nada. Agora em Cristo, você tem tudo. Em outras palavras, aqueles que depositam sua esperança no mundo não têm esperança. Cristo é a nossa esperança. Ele está exaltado à mão direita de Deus Pai, com o nome que está acima de todo nome, alto e elevado. Jesus é o nosso Ramote. Vamos fugir para Ele, vamos nos abrigar dEle, vamos descansar nele, vamos lançar sobre Ele todos os nossos medos, todos os nossos temores, porque nele o inimigo não nos toca, nele ninguém pode fazer absolutamente nada contra você. Sexto lugar, a palavra Golã. Veja aí, no versículo 8, Golã em Bazã, da tribo de Manassés. O que significa Golã? Golã significa separado. É um lugar de refúgio para aquela pessoa que está sendo tentada. É importante nós entendermos isso, porque Golã significa separação do mundo. Significa lugar onde você desenvolve a sua santificação. E é em Cristo. Às vezes a gente fica querendo arrumar subterfúgios para a nossa vida pessoal, mas Cristo é tudo para nós. Se você está agarrado com Cristo, se você está firmado em Cristo,
você vence as tentações. Aliás, veja Hebreus, vamos lá. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 15 diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Diz assim: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então corra para Cristo, corra para o trono da graça. E nós achamos graça, porque o trono é da graça, não é o trono do juízo, é da graça. E essa figura de Golã aqui vai nos mostrar justamente que é em Cristo que nós encontramos a separação do mundo. Significa que Jesus deve ser nosso tudo em todos, para que fiquemos garantidos contra a maldição, o mundo, a carne e o diabo. Então, por isso que Golã é a sexta cidade que fecha aqui, Josué. Não são 7, são 6. Vocês estavam contando aí, procurando, né? São 6. Versículo 9. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro. Veja que aqui já vai para os gentios, né? Que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até comparecer perante o quê? A congregação. Um dia nós vamos comparecer perante Deus, e nós vamos comparecer não para sermos julgados e condenados, porque o nosso nome está no livro da vida. A justiça de Cristo já foi aplicada por nós. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Desses nomes, aprendemos que em Cristo nós temos o quê? Santidade, descanso, comunhão, segurança, exaltação e separação. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, você já sentiu alguma vez na sua vida cristã carência de Cristo ou não? Tem um hino que a gente canta: careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. E o texto diz assim: Jesus está aqui conosco nessa manhã. E Ele está aqui como lugar para a gente encontrar refúgio. Talvez você esteja se sentindo solitário, cansado. Esse negócio de ser pastor cansa. E de ser modelo, porque onde você for, na padaria, o povo está olhando para você. Eu lhe conheço, mas me erra. Me esquece. Você anotou? Todo mundo cobra um do outro. A gente às vezes cansa. E a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E quantas vezes a gente passa por momentos difíceis, de crise, de desânimo. Mas nessa manhã Jesus está aqui para abraçar você. Ele quer ser um ombro amigo. Ele quer ajudar você, sarar você, abraçar você, perdoar você,
animar você. Irmãos, em Cristo nós temos tudo. Às vezes a gente gasta muito tempo na vida cristã com outras coisas, mas Cristo é tudo. É tudo. Vamos orar? Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Porque assim como essas cidades foram designadas pelo Senhor, o Senhor designou também a Cristo para ser o nosso refúgio. E nós não queremos outro refúgio que não seja Jesus. Queremos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique nessa manhã. Que o Senhor nos abrace, que o Senhor nos coloque no colo, nos ombros. Que o Senhor trate das nossas feridas, das nossas mágoas, das nossas tristezas, dos nossos desânimos. Que o Senhor, que é o pastor, o bom pastor, possa ministrar aos corações aqui nesta manhã, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo esperança. Tira da nossa vida, Senhor, aquilo que nos entristece o Senhor, desanima o nosso coração. Venha nos tratar como ovelhas, como filhos queridos nesta manhã. Ajuda-nos, ó Pai, a olhar sempre para Jesus. Que os nossos olhos estejam postos em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que nós não fiquemos olhando para os erros, para os errados, mas que nós olhamos para aquele que é perfeito. Mas acima de tudo, aquele que é misericordioso. Aquele que não nos rejeita em nenhum momento. Aquele que é o amigo de todas as horas. Traz paz, traz alegria, traz bálsamo para a tua igreja nessa manhã. E que nós possamos celebrar o teu nome com alegria. E que nós possamos cada vez mais desfrutar dessa presença amiga, dessa fortaleza que é Jesus Cristo. É a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém. Amém.